Era um lateral esquerdo muito seguro, firme, que descia na certa. E desde o início, como juniores, ele já era bastante requisitado e convocado para os jogos do profissional, o que deixava a gente bem feliz, né? Porque ele quase não fazia gol. Ele dava a bola, né, para a pessoa fazer o gol. Ele tinha as jogadas dele, né? Mas era um lateral muito firme, muito seguro, que fez uma carreira muito justa, né? Muito honesta. Cara, é um cara que, quando tinha que treinar, o cara entregava o melhor, puxava a fila. Sempre foi um cara de puxar a fila, se preocupar com o jogo, de entregar o melhor. Um cara que realmente eu nunca vi preguiça ali. Sai Cafu e entra Denis. Nossa, para nós foi a maior alegria. Por influência dos meus irmãos, meu pai, né? Meu pai também sempre jogou bola quando era jovem, né? Conheceu a minha mãe num campo de futebol e por influência dos meus irmãos, mais velhos, eu comecei jogando muito cedo futebol com eles. E ele era muito bonzinho e já gostava das camisas dos times. Ele tinha todos os conjuntos de time, todos. E tinha o Pelezão na Lapa, então a gente eu levava eles uma vez por semana jogar bola, porque onde eu morava era muito perigoso, não dava para sair. Era só ir pro colégio e voltar. O primeiro contato foi em 1991, eu tinha ainda 1 ano de carreira, né? E aí o Denis, ele chegou, ele era primeiro ano naquela época falava infantil, o que hoje é sub-15. E aí eu conheci naquele momento ali, treinando ainda no campo do Pelezão na Lapa. E então esse primeiro contato foi assim, eu tive muito boa impressão dele, porque ele desde o começo assim, ele sempre foi uma pessoa muito responsável, né? Ele tinha um foco definido do que ele queria para a vida dele. Essa impressão que ele passava, ele era muito responsável. E aí quando eu tinha 5 para 6, 7 anos, comecei a jogar futsal. Aí com 8 eu já comecei a jogar futsal na BB, que é o Banco do Brasil. E também comecei a jogar campo oficialmente, já disputando um campeonato amador, pelo um time chamado Depósito Zona Sul, que era perto da minha casa. Esse time, Depósito Zona Sul, na época Dente de Leite, a gente caiu na chave do Palmeiras, São Paulo, e a gente estava até liderando a chave. E o Palmeiras acabou, depois dessa classificação, acabamos chegando até na semifinal dessa competição. O Palmeiras acabou fazendo um convite para eu que pudesse jogar no Palmeiras. Acabei ficando no Palmeiras, essa trajetória minha aí acabou sendo praticamente 8 a 9 anos que eu acabei ficando no Palmeiras. Eu conheci o Denis mais ou menos em 1993, faz um pouquinho de tempo. Ele ainda estava nas categorias de base do Palmeiras, ele era juvenil, depois logo passou para juniores. Boa parte do nosso namoro a gente viveu ali no antigo Palestra Itália. Eu ia assistir os jogos dos juniores, do antigo campeonato de aspirantes, que hoje já não existe mais, e muitas vezes voltava para casa sem ele, porque ele acabava sendo convocado para os jogos do profissional, que acabariam depois. Eu achei que ele pudesse ser um atleta profissional, né? Se você comparasse assim tecnicamente, ele não era um jogador técnico ao extremo, né? Ele não tinha, ele era bom para a função que ele exercia, que ele era um volante canhoto, né? Em alguns momentos ele chegou a jogar como lateral esquerdo também. Então ele tinha boa técnica sim, e ele superava isso tudo com muita força, com muita vontade, com muita determinação e a vontade que ele tinha de chegar a ser um atleta profissional. O Denis tem uma coisa que eu acho que também diferencia ele, porque ele é um cara que ele tem um olhar técnico de posicionamento em campo, era um cara que entendia as características dos parceiros, então a gente só de se olhar, ele entendia como eu gostava de receber uma bola, ele sabia da minha característica, então assim, era uma sintonia natural, não era nem... Foi uma química natural. Acho que muito mais também pela habilidade dele de ter uma leitura bem completa de posicionamento de jogo, isso facilitava muito. Denis é um craque, eu sempre falo que é aquele lateral típico brasileiro, né? Aquele meia recuado, lateral construtor, um cara muito técnico, que joga de cabeça erguida, que veio do futsal, eu enfrentei ele no futsal, enfrentei ele nas categorias de base, eu pelo São Paulo e pelo Palmeiras, enfrentei depois ele no Internacional de Porto Alegre, no Juventude, e sempre foi um cara, um lateral construtor, como se diz atualmente. Um cara que tem bom passe, tem boa visão de jogo, é um cara que se você tivesse que deslocar para uma linha mais adiantada de meio-campistas, ele ia muito bem,
e virou um amigo da vida. Eu acho que o Denis tinha uma relação com o jogo e tinha uma boa relação com a bola. Ele começa no Palmeiras, um time que tinha ali o Wagner, na mesma época. O Wagner foi campeão mundial sub-20 e o Denis aparece na mesma época, mais ou menos, no Palmeiras. Aí tem o convênio da Parmalat ser dona dos dois clubes e ele vai para o Juventude. E aquele Juventude é espetacular, assim, espetacular no sentido de competitivo, de meter 4-0 no Internacional, de ganhar a Copa do Brasil dentro do Maracanã, mas era um lateral muito, muito firme, muito seguro, que fez uma carreira muito justa, né, muito honesta. E que fez parte de um time histórico, que é esse time de Emerson, Marcos Teixeira, Índio, Piccoli, Denis, Roberto, Flávio, Lauro e Mabilha, Maurílio e Márcio Mexerica, técnico Palmeiras Lourus, que é o time da final contra o Botafogo. No Palmeiras eu não tive tanta oportunidade, apesar de ter ficado muitos anos no Palmeiras, mas eu não tive tanta oportunidade de jogar ser titular, porque era uma época da Parmalat, tinha vários atletas de alto nível, de seleção brasileira, internacional, enfim, não tive tanta oportunidade. No Juventude tive várias oportunidades, acabei estando até na história do Juventude, aí na seleção de todos os tempos do Juventude, como atleta, né? Então isso me deixou muito orgulhoso. Jogar pelo Juventude, assim, foi uma satisfação muito grande, apesar de não ser um clube de aquela expressão, né, como todo mundo fala, até porque ser do sul do país também, mas nós dentro do grupo nosso, a gente sabia o potencial que nós tínhamos, né, tinha muito jogador que tinha vindo de time grande, né, praticamente 80% tinha passado já em time grande, de time experiente, e a gente foi, né, na humildade, mas a gente foi conquistando as vitórias se impondo, né. Aparece Flávio, apita o jogo, Juventude é campeão da Copa do Brasil. A pequena torcida gaúcha presente ao Maracanã faz uma bela festa no maior estádio do mundo. O Juventude é um time guerreiro. O Juventude, diga-se de passagem, com uma campanha bem melhor que a do Botafogo. Nesta Copa do Brasil 1999, o Juventude é campeão da Copa do Brasil. Iguala ao feito do Criciúma, que foi campeão da Copa do Brasil diante do Grêmio e pela segunda vez um time do interior do país é campeão da Copa do Brasil. É o maior título da história do clube. Imagina que você tem um campeonato com todos os gigantes aqui do Brasil, e o Brasil é diferente da Europa, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, que tem 4 ou 5 times no máximo. E você sabe que um deles vai ser campeão. Aqui no Brasil você tem 8, 10 times em condições de brigar pelo título. E o Juventude não era um deles. O Juventude foi crescendo durante a competição. O mata-mata, como é a Copa do Brasil, te dá essa possibilidade, né? E aí você imagina se chegar num Maracanã lotado, com mais de 80 mil pessoas, um Botafogo que dispensa comentários pela grandeza, pelos jogadores que passaram por lá, e você calar um Maracanã com esse número de gente. Você sair do Rio de Janeiro, pequenininho Juventude, com o título da Copa do Brasil. Foi muito gostoso vivenciar quando o Juventude foi campeão da Copa do Brasil em 1999. Nós ainda não éramos casados, porque nós nos casamos em fevereiro de 2000. Mas eu me lembro, eu trabalhava na antiga TAM, eu estava na sala de embarque e tinha um telão lá e todos assistindo essa final, que foi no Maracanã, né, Juventude e Botafogo, e o Juventude, enfim, contrariando ali as estatísticas, sai como campeão. Depois nós nos casamos em fevereiro de 2000, e aí foi quando eu me mudei para Caxias do Sul, e para minha surpresa o nosso tempo lá foi bastante breve, porque logo em seguida, na metade de 2000, o Denis já recebeu o convite para jogar no Inter de Porto Alegre, e nós então nos mudamos para lá. No Internacional, acabei fazendo uma Copa João Avelange, que é o Brasileirão. Acabei ficando em segundo na minha posição, onde também seria convocado para a seleção brasileira. O Emerson Leão seria o treinador, mas eu tive uma lesão de ligamento cruzado, onde impediu de eu ter essa convocação. Mas eu também tive um auge muito bom dentro do Internacional, que estava entre os 3 melhores da posição no Brasil durante 3 anos. Depois da lesão, foi até num Grenal. Eu acabei dividindo com o meu próprio goleiro numa saída dele, assim, que eu não esperava sair do goleiro. Ele acabou, minha perna ficando embaixo do corpo dele. Não é fácil você voltar em alto nível. Nesse tempo que eu perdi um pouquinho, queira ou não, as coisas acabam andando muito rápido dentro do futebol. A gente acaba perdendo espaço dentro do time. Quando você acaba perdendo espaço dentro do time, você era titular absoluto, acaba ficando na reserva, poucas chances. Aí você acaba indo para outro clube. A pior lesão que um atleta pode ter é romper o LCA. É o que a gente chama do cruzado, né? Lesão de joelho. Porque ela é mais longa, é porque te afasta um número
maior de tempo dos gramados, te impede de fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é exercer a nossa profissão. E a volta também é complicada, né? Porque você perde ritmo, você perde musculatura, você perde a naturalidade dos movimentos, tônus muscular, e isso aparecem as microlesões. Você leva um período, né, um pouquinho maior para render em alto nível novamente. Mas você volta. O Denis deu um pouquinho mais de azar. As lesões dele foram um pouquinho mais cedo e impossibilitaram que ele tivesse, sei lá, mais 3, 4 anos de carreira em alto nível como atleta profissional. Eu acho que tem casos e casos. O caso mais explícito de que um joelho atrapalhou a carreira do jogador é o Reinaldo. E na época não era lesão de ligamento cruzado, era lesão de menisco. Era muito complicado. Você extraía o menisco e você passava 10 meses com gesso para conseguir recuperar o joelho. O Reinaldo foi um jogador extraordinário. Ele não deixou de jogar, jogou a Copa de 78, não deixou de jogar outra Copa do Mundo por causa do joelho apenas, mas o joelho atrapalhou. E aí, como vindo essas lesões, né, acabou me deixando um pouco triste. Também aí você acaba ficando um pouquinho, né, deprimido de algumas coisas que você está jogando em alto nível, a coisa não começa a andar e aí a gente acaba ficando chateado. Em Porto Alegre a gente viveu talvez os melhores e um dos momentos mais difíceis da carreira do Denis, que foi quando ele sofreu a lesão. E foi um processo muito difícil, assim, porque o Denis realmente estava num momento muito bom. Mas é isso, depois do retorno, ainda que ele estivesse bem, foi bem difícil para ele ganhar novamente confiança. Eu percebia que durante um tempo ele não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo não porque ele deixou de ser competente, não porque ele deixou de ser bom naquilo que ele fazia, mas ele tinha um receio muito grande de se machucar novamente. E aí eu já comecei com praticamente aí 29 para 30 anos já estudando futebol, e acabei ficando muitos anos estudando futebol. E aí quando eu sabia que ia encerrar, gostaria de ter sido treinador, acabei sendo treinador também. Eu vi que as coisas como treinador não iriam dar tanto certo, que faz parte também. Eu acabei sendo um dos primeiros a ser personal trainer de futebol. Até na minha vida profissional, jogando futebol e na pós-futebol, se eu tivesse um empresário, estivesse trabalhando na minha imagem, eu acho que talvez eu teria uma carreira internacional, talvez pelo nível que eu joguei aqui no Brasil. Depois, a minha carreira talvez ter sido dentro da televisão ou da rádio, um comentarista, porque sempre estudei futebol, acho que me expresso muito bem também, por ter essa facilidade. E nesse meio do futebol, a necessidade que tem que ter por trás uma estrutura, tem que ter alguém que possa trabalhar a sua imagem, né? E nesse interior eu não tive ninguém, e acaba prejudicando, queira ou não, acaba prejudicando também. E aí, às vezes, algumas escolhas que eu fiz também, na época não tinha empresário, acabei fazendo algumas escolhas de times que não deu certo, mas enfim, faz parte. Não me arrependo de nada, até porque para onde eu joguei, como eu falei, disputei 3 Libertadores, então assim, tive essa felicidade ainda de jogar essa Copa Libertadores, que para mim é o melhor campeonato da América do Sul, e isso me traz uma experiência muito grande. Olha, à medida que a tecnologia avança, a imagem ela fica cada vez mais importante na carreira de um atleta. Diversos atletas conseguem faturar mais com patrocínio do que com salário, com premiação. Hoje, as mídias sociais elas criaram uma plataforma de conteúdo valiosíssima, e os atletas que conseguem desenvolver as suas respectivas imagens, gerir essas imagens da forma adequada, esses atletas conseguem monetizar as suas imagens, e isso acaba sendo um complementar da carreira, importantíssimo. Hoje, com a internet, você faz um vídeo e esse vídeo pode viralizar para o outro lado do globo em 10 minutos. Então, hoje é outra história, né? Hoje quem realmente é um esportista hoje e consegue ter essa visão de marketing, tem uma boa estrutura, consegue alcançar bons resultados com as suas respectivas imagens, né? Um dos principais valores do Denis, se não o principal, é a família.
Então, ele é realmente um ser humano incrível e a mesma dedicação que ele tem conosco, né, comigo, com o Matheus e com os nossos familiares mais próximos, ele tem com os amigos dele. E muitas vezes com pessoas com as quais ele cruza diariamente e que o Denis não permite que essas pessoas sejam invisíveis, né? Ele tem um olhar de muita empatia, ele se preocupa. Então, se a gente está no shopping e tem alguém com uma dificuldade para descer uma escada, alguma coisa, eu muitas vezes nem vi que a pessoa está com dificuldade, mas ele já se oferece para ajudar. Então, são algumas características que eu admiro bastante. Denis é um cara gigante, como pessoa, como pai, como amigo, como atleta dentro e fora de campo, como meu técnico das crianças do Caioba e hoje meu coordenador. Ele tem dois lados muito diferentes, né? Tem o Denis tirador de sarro, que todo mundo morre de rir, que tira uma onda no grupo do WhatsApp na hora do intervalo do jogo, e tem o lado mais duro. É um cara que te tira da zona de conforto, que cobra o máximo da criança. E eu gosto muito disso. Mas uma coisa que a gente não abre mão são os bons valores. E o Denis tem isso de sobra. Quando a gente fala do ex-atleta que teve tanto sucesso na carreira, ou do amigo que frequenta a minha casa, precisa ser uma pessoa que eu confie. Agora, eu não tenho o que falar do Denis. Um filho amoroso comigo, pergunta sempre para mim se está faltando alguma coisa para mim, porque eu já estou com 81 anos, né? Então ele sempre pergunta se está faltando alguma coisa, não deixa faltar nada para a senhora, porque a gente agora, a obrigação é nós cuidar da senhora agora. Eu tinha um olhar assim de paizão, assim, sabe? De parceiro, de se preocupar, de brincar, de nunca pisar numa pessoa, se ele está numa situação mais confortável, com mais moral. Então acho que ele foi um grande coração, assim, um cara paizão, parceirão, então... Por isso que você vê que é uma pessoa que todo mundo gosta, uma pessoa agradável, da resenha. Acho que esse coraçãozão dele aí, que eu acho que era a característica mais forte dele.